tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás. Sejam bem-vindos a mais um mini curso aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre suporte básico de vida em lactentes e primeiros socorros em gestantes. Então já pega papel e caneta que tem muito conteúdo hoje pra gente. Avisos. Primeiro aviso, o link para baixar o slide da aula de hoje está aqui embaixo na descrição. Se você está assistindo essa aula ao vivo comigo, você pode receber um certificado de participação de 20 horas complementares. O link para pegar o certificado também está aqui embaixo. Se você está assistindo a gravação, aproveita, baixa o slide, estuda bastante, porque tem muito conteúdo bacana aqui. E, claro, a aula vai ficar salva no canal. Então, você consegue reassistir quantas vezes você quiser, pausar, fazer suas anotações. E se por acaso você precisar sair no meio da aula, não se preocupe que você não perde nada, fica tudo salvo aqui para você assistir depois. Coloca para mim nos comentários se o áudio está ok, se o vídeo está ok. Coloca também se você já é formado, se você ainda é estudante e da onde você é, certo? Antes de eu começar, clica aí no botãozinho do joinha, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, criatura, porque toda semana eu dou um curso aqui ao vivo para você, com participação gratuita, e também a gente vai começar agora a preparação para os concursos. Então, inscrito no canal, mesmo que você perca o link lá no nosso grupo do WhatsApp, assim que eu lançar o vídeo, assim que eu entrar ao vivo, você recebe uma notificação aí no seu celular, tá certo? Não deixa de conversa, bora pro conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre suporte básico de vida em lactentes e primeiros socorros em gestantes, tá? Na aula 1, que é a aula de hoje, a gente vai focar nos lactentes. Na aula 2, a gente vai focar nas emergências obstétricas e nas gestantes. Hoje a gente vai falar aí sobre as diferenças anatômicas dos bebês, sinais vitais em pediatria, RCP e engasgo. Amanhã a gente vai falar sobre anatomia da gestante, quais são as principais alterações. Vamos falar sobre a ressuscitação cardiopulmonar, engasgo, desmaio, placenta prévia, diabetes gestacional e hipertensão gestacional. Tá certo? Então, as duas aulas vão estar salvas aqui no canal e você pode assistir depois quantas vezes você quiser. Claro, não esquece de deixar aquele like maravilhoso e tirar aqueles prints durante as aulas para depois você compartilhar com a gente lá nas redes sociais, tá certo? Da onde saiu as informações de sinais vitais que eu vou mostrar para vocês aqui? Saiu lá do PALS, tá certo? Então, se falarem, mas eu vi na live da Thay que a frequência cardíaca era de X, de acordo com PALS, tá certo? Essa é a nossa referência que eu trouxe para a aula de hoje. Então, começando com a frequência cardíaca, ela vai ser definida dependendo da idade e se a criança está acordada ou dormindo, tá certo? Então, recém-nascidos até 3 meses, a frequência cardíaca deles vai variar de 85 a 205 quando ele está acordado e de 80 a 160 quando ele está dormindo. Já com idade de 3 meses a 2 anos, a frequência cardíaca muda. Pode ser acordado de 100 a 190 e dormindo de 75 a 160. Já na frequência cardíaca de crianças entre 2 e 10 anos de idade, acordada vai ser entre 60 e 140, dormindo vai ser entre 60 e 90, tá? Já nas crianças com idade superior a 10 anos, a gente vai ter a frequência cardíaca muito semelhante à do nosso adulto, de 60 a 100 acordado e de 50 a 90 durante o sono, tá certo? Na frequência respiratória, eu vou ter também uma progressão semelhante à minha progressão da frequência cardíaca. Recém-nascidos de até 2 meses, podem chegar a 60 incursões por minuto. Entre 2 meses e 11 meses, pode chegar a 50 incursões por minuto. Na idade pré-escolar, né, que é de 1 a 5 anos ali, pode chegar até 40 incursões por minuto. Na idade escolar, de 6 a 8 anos, pode chegar a 30 incursões por minuto. E acima de 8 anos, a gente vai chegar ali muito próximo ao padrão do adulto, que é de até 20 incursões por minuto. Outra coisa importante é a gente lembrar sobre as questões da pressão arterial. E aí eu volto aqui com vocês. Na pediatria, eu preciso utilizar o esfígado manômetro pediátrico,
Não dá para a gente usar o adulto para aferir crianças, porque ele não vai fazer uma boa leitura. Principalmente quando eu falar de lactentes, que são os nossos bebês. Então, eu preciso do esfigmomanômetro para pediatria, certo? E aí, como é que eu vou fazer a aferição? A hipotensão em crianças é determinada pela idade e a pressão arterial sistólica, que vai ser medida em milímetros de mercúrio. Para neonatos a termos, entre 0 e 28 dias, a pressão sistólica tem que ser menor que 60 milímetros de mercúrio. Já para lactentes, de 1 a 12 meses, a pressão sistólica é menor que 70 milímetros de mercúrio. Para crianças de 1 a 10 anos, a gente vai fazer uma continha, que é a pressão sistólica menor que 70 milímetros de mercúrio, mais o resultado entre a idade da criança vezes 2. Então, eu pegaria ali uma criança de 2 anos. Então, a gente teria aí 70 milímetros de mercúrio mais 2 anos da criança vezes 2, 2 vezes 2, 4. Então, 70 mais 4, a pressão sistólica dessa criança de 2 anos teria que estar até 74 milímetros de mercúrio, tá certo? E crianças maiores de 10 anos, a pressão sistólica delas é até 90 milímetros de mercúrio, tá certo? Então, agora a gente vai entrar na parte de suporte básico de vida em pediatria, que para quem me conhece sabe que é um tema que eu gosto muito de falar, que é SBV. Então, a gente vai começar aí lembrando sobre o que é uma criança, o que é um lactente, quais são as diferenças no atendimento entre eles, tá certo? Então, papel e caneta aí, bora pro conteúdo, tá bom? Lactentes vão ser as minhas crianças de 29 dias a 1 ano. Percebam que eu não estou falando de neonatais, tá? Neonatais, a gente tem todo um atendimento específico para eles, que são a galerinha de 0 a 28 dias. 29 dias a 1 ano são os nossos lactentes, e aí as crianças vão ser de 1 ano até os primeiros sinais da puberdade. A principal causa de parada cardiorrespiratória na pediatria é uma hipóxia, que vai levar a uma parada respiratória e, consequentemente, uma PCR. O que pode acontecer para levar a criança para uma PCR? Pode acontecer um engasgo, um afogamento, um trauma, doenças respiratórias em gerais. Mas eu só preciso lembrar que, na pediatria, eu começo com uma hipóxia, que evolui para uma parada respiratória, que evolui para uma parada cardiorrespiratória, tá? Na pediatria também, em geral, o ritmo inicial da PCR é uma AESP, atividade elétrica sem pulso, ou uma assistolia. E eu também vou ter um maior cuidado na hora de realizar as ventilações do que em relação à PCR nos adultos, tá bom? Como é que eu faço a avaliação inicial? A avaliação inicial, ela vai depender de quem é a minha vítima. Se é um bebê ou se é uma criança. Primeira regra, segurança do local. O local está seguro? Vamos fazer a responsividade da vítima. E a responsividade é um estímulo verbal e tátil. Nas crianças, eu vou tocar na região superior do tórax, igualzinho eu toco nos adultos. Então, eu vou chegar aqui no ombro e vou chamar criança, Joãozinho, Pedrinho, consegue me ouvir? E no bebê? No bebê eu não posso fazer isso? No bebê eu vou fazer na sola do pé. Então, eu vou pegar a solinha do pé do bebê e vou dar leves palmadinhas para ver se ele faz algum tipo de reação, tá certo? Não tendo reação, eu já peço ajuda. E essa ajuda vai ser pedir para quem está próximo, ligar para o 92 e trazer um DEA. E se eu estiver dentro do ambiente hospitalar, tá? E o que eu faço? Você olha para quem está perto e fala assim, traz o carrinho de parada e chama o médico. Mas se você estiver fora do ambiente hospitalar, você pede para alguém ligar para 192 e trazer um DEA para você, tá certo? Sozinho na cena, grita por socorro, finaliza a avaliação e depois pede ajuda. Não está sozinho na cena. Assim que identificar que a criança não responde ao chamado, já pede para quem está com você na cena trazer ajuda, enquanto você continua realizando a avaliação inicial.
tá? O nosso próximo passo da avaliação inicial, e é o passo mais importante, toda vez que eu falo de suporte básico de vida de pediatria, eu falo para meus alunos, para tudo, esvazia a mente. Por quê? RCP em crianças e lactentes tem esse ponto crucial da RCP em adultos, tá certo? Que ponto é esse? É a avaliação do pulso. Eu estou falando agora com os meus futuros e profissionais de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, e os futuros aí a galerinha que está estudando. Precisa saber fazer uma boa verificação de pulso. Claro que alguns protocolos, eles já estão deixando o pulso opcional, só verifica a questão ali da respiração e tá tudo certo. Se não tem respiração, já pode iniciar uma manobra de RCP, mas a galera é profissional, vai trabalhar dentro do ambiente hospitalar, e aí a gente precisa saber fazer uma boa verificação de pulso, tá? Principalmente na pediatria. Por quê? Se eu tenho uma criança ou um lactente que tem pulso, mas esse pulso está abaixo de 60 e tem sinal de hipoperfusão, cianose, por exemplo, já está indicado eu iniciar as minhas manobras de RCP. Enquanto no adulto, eu preciso de ausência de pulso para iniciar RCP, certo? Então, de novo, nos lactentes, o pulso checado é o pulso braquial, junto com a expansão torácica de 5 a 10 segundos. Nas crianças, é o pulso carotídeo, junto com a expansão torácica de 5 a 10 segundos. Em alguns protocolos, a checagem de pulso é opcional, e em caso do paciente inconsciente que não apresenta ventilação espontânea ou está em ventilação agônica, que tem pulso central, porém menor que 60 BPM, com sinal de hipoperfusão, American Heart já indica iniciar as manobras de RCP. Tá certo? Gente, de verdade, anota isso aí, faz um asterisco no caderno, porque isso é questão de prova, isso cai muito em concurso. Porque a gente coloca na cabeça que PCR é quando não tem pulso e não respira, mas na pediatria, mesmo com pulso, se esse pulso está abaixo de 60, com sinal de hipoperfusão, eu já posso iniciar a RCP, certo? E aí a gente vai fazer essa RCP como? E, gente, nosso slide aqui tá trocado. Deixa eu acertar isso daqui para vocês. Calma aí. Deixa eu acertar aqui, que tá trocado o nosso slide aqui. Na criança, não é 2 dedos. Na criança, é 2 mãos. E no bebê, sim, 2 dedos. Agora tá ok. Agora tá ok para vocês. Cadê? Sim, agora sim. Compressões cardíacas no lactente. De 3 a 5 centímetros de profundidade. De 3 a 4 centímetros. Eita, aqui na hora da tia digitar aqui, ó. A tia sentou a mão. De 3 a 4 centímetros de profundidade. Nas crianças, são de 4 a 5 centímetros de profundidade. A frequência, gente, é sempre a mesma. Independente se é adulto, criança ou lactente, sempre vai ser no mínimo 100, no máximo 120 compressões por minuto. A posição da mão nos lactentes vai ser 2 dedinhos, que podem ser indicador e dedo médio, e aí quem tem o dedo diferente, assim como o meu, precisa descer o dedinho para eles ficarem próximos. E também não pode ter unha, porque o dedo ele pega em pezinho no peitoral da criança. Então, se tiver unha e você for fazer assim, vai machucar. Ou eu posso usar os 2 polegares, e aí é essa regiãozinha aqui do polegar que encosta, ou assim, ou um polegar sobre o outro, e eu abraço a criancinha aqui com a minha mão, tá? Então, nos lactentes vão ser 2 dedos, e nas crianças vão ser 1 ou 2 mãos. Vai depender da relação tamanho do socorrista para o tamanho da vítima. Observação: sempre que eu realizar as compressões, eu preciso permitir um retorno completo desse tórax, tá? Então, esses são os detalhes sobre as nossas compressões. Depois, a gente tem a ventilação. A ventilação, eu posso fazer a ventilação boca a boca
Mas boca a boca não é proibido? Não é proibido, não é recomendado. Mas lembra que na pediatria a ventilação ela vai ter um maior ênfase? Então, a gente, quando possível, vamos estar realizando a ventilação sim. Lembrando que eu tenho máscaras descartáveis que eu posso fazer um boca a boca tranquilão, sem me preocupar em contaminar a criança ou me contaminar, tá? Então, no boca a boca, eu forneço até 17% de oxigênio. Eu vou fazer isso quando eu estiver no atendimento sozinho ou uma criança do meu ambiente familiar. A válvula máscara também é 17% de oxigênio fornecido. Eu vou utilizar ela quando eu estiver sozinho. E a bolsa válvula máscara, que vocês chamam de AMBU, ele em ar ambiente fornece 21% de oxigênio. Em equipe que ele vai ser utilizado, não dá para utilizar o AMBU você sozinho, tá? E se eu acoplar ele no cilindro de oxigênio, eu consigo fornecer até 90% de oxigênio, tá? Atenção nas ventilações. A cada ventilação eu preciso ter uma elevação do tórax. Para uma parada cardíaca, é uma ventilação de 1 segundo, sendo 2 ventilações por ciclo. Então, é uma ventilação, 2 ventilações, foi as compressões. Então, as ventilações na parada cardíaca têm que durar 1 segundo. E na parada respiratória, é uma ventilação de 1 segundo a cada 3 a 5 segundos. O tempo que eu vou demorar para realizar a manobra de ventilação é 1 segundo, tá, galera? É o tempo da respiração normal, nem muito superficial, nem muito profunda, certo? Na parada cardiorrespiratória, 2 ventilações por ciclo. E na parada respiratória, uma ventilação a cada 3 a 5 segundos, certo? Seguindo, a gente vai ter o atendimento completo. Como é que eu vou fazer isso daí? Simples. Primeiro eu vou avaliar o local. Se o local está seguro, se essa criança me responde e se eu preciso fazer a solicitação de ajuda. Se o local está seguro, a criança não me responde e eu estou sozinho, eu termino a avaliação para depois pedir ajuda. Se o local está seguro, a criança não responde, eu tenho alguém perto de mim, eu já vou para o passo 2. Peço essa pessoa para pedir ajuda e eu continuo a avaliação. Eu sempre vou avaliar respiração e pulso central junto, no mínimo 10 segundos. Lembrando que, crianças, se tiver pulso abaixo de 60, com sinal de hipoperfusão, já pode iniciar as manobras de RCP. Meu pedido de ajuda pede para ligar para o 192, trazer um DEA fora do ambiente hospitalar e dentro do ambiente hospitalar, Thay, pede para trazer o carrinho de parada e chamar o médico. Como funcionam os ciclos de atendimento? Se eu só tenho um socorrista, são 30 compressões para 2 ventilações. Então, se eu estou atendendo uma criança ou um lactente sozinho, são 30 compressões para 2 ventilações. E se eu tenho 2 socorristas? Com 2 socorristas, eu realizo 15 compressões para 2 ventilações. Com 2 socorristas, eu posso utilizar a válvula máscara, cada um com a sua, ou eu posso utilizar o mais recomendado, que é o AMBU, a bolsa válvula máscara, certo? E aí a gente vai agora para alguns detalhes. Suporte básico de vida em pediatria com o meu paciente entubado. Eu estou lá dentro do ambiente hospitalar agora. Caso não haja médico presente no momento em que você iniciar as RCPs, se ele estiver entubado, a minha criança está entubada com ventilação mecânica, o meu bebê está entubado com ventilação mecânica, eu vou fazer compressões contínuas e a cada 6 segundos eu faço um movimento de ventilação. Qual é a diferença? O paciente que não está entubado, eu tenho que tirar a mão, quando acabar minhas compressões, para outra pessoa realizar a ventilação. Eu não posso fazer compressões contínuas. Porque se eu estiver comprimindo o tórax, se alguém ventilar, a pressão que eu estou fazendo no tórax não deixa eu entrar. Só que no paciente entubado, eu vou tirar a máscara, o tubo fica, eu encaixo o AMBU no tubo e a cada 6 segundos eu faço uma ventilação de 1 segundo. Independente da pessoa estar realizando o movimento de compressão naquela criança, porque como está entubado, eu tenho a certeza que o ar vai chegar para dentro do pulmão.
quando não está entubado, eu tenho que tirar a mão, levantar os dedinhos do tórax para que a outra pessoa realize a ventilação, tá certo? E se for uma parada respiratória? A parada respiratória é quando eu tenho ausência de movimentos respiratórios, mas pulso presente, porém abaixo de 60, com sinal de hipoperfusão. E aí eu realizo um movimento de ventilação a cada 3 a 5 segundos e quando completa 2 minutos, eu faço a reavaliação do pulso central, que na criança é o pulso carotídeo e no meu bebê é o pulso braquial, certo? A cadeia de sobrevivência pediátrica está aí para a gente relembrar que na pediatria eu começo pela prevenção, isso mesmo. Eu começo evitando que a criança entre em um quadro de hipóxia, para que aí eu não precise realizar as minhas manobras de RCP, tá certo? Depois a gente vai fazer a utilização das compressões eficazes e o transporte para o ambiente hospitalar, tá certo? Tá, e cadê o DEA? É isso, galera. Fora do ambiente hospitalar, normalmente o DEA, ele não vai ser utilizado nas crianças, tá certo? E fora do ambiente hospitalar, em geral, o DEA ele não vai ser utilizado. Por que não? Porque na criança jovem, a principal causa de PCR é hipóxia, tá? Então, vamos para o nosso próximo, que é falar sobre um engasgo. Mas antes disso, eu quero que você coloque aí nos comentários se você está gostando da nossa aula, se ficou com dúvida, se está dando para entender direitinho, se quer que eu volte a algum assunto. Deixa teus comentários aí, me ajuda a saber se está dando certo, se está funcionando, se vocês estão entendendo, se está ficando claro a nossa aula, tá bom? Coloca aí nos comentários para mim o que vocês estão achando do nosso curso, certo? Então, vamos falar de engasgo agora? Respira, vamos mudar a ficha, vamos mudar agora para outro tópico, tá certo? O engasgo, também conhecido como obstrução de vias aéreas por corpo estranho, tá? Essa obstrução de vias aéreas, ela pode ser total ou parcial, vai depender do quê? Vai depender da situação respiratória. Como assim, Thay? O engasgo, ele acontece quando eu tenho qualquer situação que impeça total ou parcialmente a passagem de ar entre o ar ambiente e o seu querido pulmãozinho. Então, qualquer coisa que impeça a passagem de ar entre o ambiente e o seu pulmão, eu já vou ter aí um conceito, né, que a gente chama de OVACI, obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Qual é o problema disso? No Brasil, o OVACI é a terceira maior causa de óbitos em crianças. Isso mesmo. No Brasil, o OVACI é a terceira maior causa de óbitos. Gente, o engasgo é uma coisa que eu consigo evitar. Como assim ele consegue ser a minha terceira maior causa de óbitos nas minhas crianças? Se eu consigo fazer totalmente uma prevenção, certo? E se caso a prevenção falhar, tá? E aí, caso a prevenção falhou, a gente vai fazer agora o atendimento, que é basicamente assim. Depende do tipo de engasgo. Um engasgo parcial, ele é uma urgência. Se ele é uma urgência, eu ainda tenho uma passagem de ar. Isso quer dizer que aquela criança que está num quadro de engasgo, ela ainda respira. E se ela consegue tossir, eu vou estimular que ela realize movimentos de tosse, tá certo? E se ela não consegue tossir, Thay?
Se ela não consegue tossir, ou se ela não consegue falar, se não sai nenhum tipo de som dessa criança, ela se apresenta cianótica, ou seja, está com os lábios arroxeados. Se ela se apresenta em sinais de hipóxia, o que eu tenho? Eu já não tenho mais um engasgo parcial. Eu tenho um engasgo total. Nesse caso, eu não tenho mais uma urgência. Agora, eu tenho uma emergência. Ou seja, eu preciso realizar imediatamente uma manobra ativa para solucionar o quadro. Eu não posso mais fazer como no engasgo parcial, que é observar e estimular que essa pessoa tussa. Agora eu preciso realizar ativamente uma manobra. E aí vocês conhecem, né, a famosa manobra de Heimlich, que hoje a gente já não fala mais manobra de Heimlich, hoje a gente fala manobra de desobstrução, tá certo? Mas a principal diferença é essa. Num engasgo parcial, é uma urgência. A pessoa está tossindo, o meu bebê está com desconforto, mas ele ainda consegue respirar. E no engasgo total, já não passa mais ar, então não tem mais som. As crianças podem fazer um sinal universal de asfixia, tá? E o engasgo total, ele pode evoluir para uma parada respiratória, que vai levar para uma parada cardiorrespiratória. Nos lactentes, qual é a manobra que eu vou fazer? A manobra ativa, de 5 tapotagens e 5 compressões. Eu vou realizar 5 golpes fortes na região intraescapular, seguido de 5 compressões torácicas com o dedo na região intramamilar. Detalhes: posiciona o bebê ligeiramente inclinado com a cabeça em direção ao solo, realiza essa mudança sempre fazendo uma boa estabilização da cervical e vou prosseguindo a manobra até que o meu bebê faça a questão de expelir o corpo estranho ou até que ele evolua para inconsciência, tá? Lembrando que nos lactentes o sinal universal de asfixia é ausente. Ele não vai colocar aquela mãozinha aqui no pescoço. Como é que eu vou saber que ele fez um engasgo total? A boquinha dele vai ficar arroxeada, vai ficar cianótica, certo? E aí a gente segue. Evoluiu para inconsciência, o que eu faço agora? Pede ajuda, liga para o 92, solicita um DEA. Se está dentro do ambiente hospitalar, pede para trazer o carrinho de parada. Inicia com 30 compressões torácicas, abre vias aéreas, verifica se consegue retirar o objeto estranho com dedos em formato de pinça. Se conseguir, ótimo, remove o objeto, realiza mais 2 ventilações de resgate. Se não conseguir remover o objeto, o que você vai fazer? Você vai realizar 2 ventilações de resgate do mesmo jeito, tá? E recomeçar o atendimento. Como assim? 30 compressões, abre via aérea, verifica se pode retirar o objeto. Retirei o objeto, 2 ventilações de resgate, reavalia se a vítima voltou a respirar e tem pulso. Não consegui retirar o objeto, 2 ventilações de resgate, retorna para a compressão. Tá, e que dedo de pinça é esse? Os dedinhos assim, ó. Ou o dedo mindinho, que é o que eu mais gosto de fazer, puxando o objeto para o cantinho da boca, para que você possa pegar. Nunca um dedo só vasculhando, principalmente se for o dedo indicador, porque você pode acabar introduzindo mais o objeto na cavidade oral da criança, tá certo? E aí, partindo disso, a gente vai ter as possibilidades pós-retirada do objeto. Se a criança tem pulso e ela respira, a gente coloca essa criança numa posição lateral de segurança, monitora a respiração dela enquanto aguarda a chegada do SAMU, se a gente estiver no ambiente extra-hospitalar, e se eu estiver dentro do ambiente hospitalar, aguarda a chegada do médico, tá? Se não tem pulso e não respira, inicia imediatamente as manobras de RCP. E se tem pulso, mas não respira, eu tenho uma parada respiratória. E aí a gente mantém a criança em decúbito dorsal e realiza as ventilações de resgate. Uma ventilação a cada 3 a 5 segundos. Lembrando de reavaliar essa criança a cada 2 minutos. Certo?
Prevenir, gente, sempre vai ser melhor do que remediar. E aí é muito importante que a gente saiba atender uma criança em caso de parada cardiorrespiratória, de engasgo, que a gente consiga realizar esse atendimento de forma eficaz, mas o melhor de tudo é a gente evitar que isso aconteça, certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando que amanhã, também às 19h30, a gente tem a nossa aula 2, que tem o ênfase em atendimento gestacional. A gente vai falar amanhã muito sobre gestante. Se você gostou da aula, deixa aqui embaixo seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal e eu te vejo amanhã às 19h30 para a nossa aula 2. A gente falar aí sobre as complicações obstétricas, sobre como realizar o primeiro atendimento, primeiros socorros na nossa gestante, tá certo? Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, @professora Tainara Tomás, TR Cursos aqui no YouTube e até amanhã, galera!